Qual é a diferença entre alcance e impressões? Como é que tu podes avaliar no teu Instagram quais é que são as publicações que as pessoas mais gostam de ver? Porquê é que será que estatísticas é assim tão importante e de que forma é que isso influencia a tua produção de conteúdo? É isso que eu te vou explicar no vídeo de hoje. O meu nome é Sara Costa Neves, eu sou maquilhadora e formadora profissional e o meu objetivo aqui no YouTube e na minha conta de Instagram é ajudar mulheres a tornar o seu negócio de beleza mais rentável. Antes de começarmos, é importante falar do elefante na sala e tentar aqui esclarecer alguns termos relacionados com estatísticas do Instagram que costumam levantar imensas dúvidas. É importante sabermos principalmente a diferença entre impressões e alcance. Então, impressões é o número total de vezes que o post foi visto. Isto vai incluir todas as repetições, quer os teus seguidores tenham interagido com esse conteúdo ou não. Alcance, por sua vez, é o número de contas únicas que viram o post, o que significa que uma unidade no alcance corresponde a uma conta e uma pessoa. A diferença para as impressões é que o alcance não inclui as repetições. É super importante tu analisares estes dados com frequência, porque depois de entender estatística vais conseguir tirar algumas conclusões, como o caso de como é que um post se está a comportar, que tipo de conteúdo é que a tua audiência prefere, mas chega de conversa de introdução e vamos passar àquilo que vocês querem ver, que é a análise das estatísticas em concreto. Para esta tarefa eu vou pedir-te que uses o teu telemóvel e que vás acompanhando à medida que vamos falando neste vídeo. Para consultares as tuas estatísticas deves aceder ao teu perfil de Instagram e de seguida ao botão de estatísticas. Vamos primeiro fazer uma análise da parte inicial que é chamada a Overview. É importante que tenhas noção que as tuas estatísticas e os detalhes que aparecem vai depender muito de que tipo de conta tens. Neste caso eu estou com uma conta criador de conteúdo, portanto é possível que se tiveres como conta negócio as estatísticas tenham algumas diferenças. Então, quando nós abrimos a Overview, temos aqui alguns dados. Em primeiro lugar, temos logo uma caracterização genérica dos últimos 7 dias. Tu podes clicar em cima desta opção e mudar para 30 dias, se quiseres fazer uma análise do mês passado. Mas para este vídeo vamos analisar os últimos 7 dias para começar. Quando abres a parte das estatísticas, a primeira informação que tens acesso é como se fosse um resumo das tuas estatísticas, em que consegues analisar qual é que foi a interação que os teus conteúdos tiveram nos últimos 7 dias e também qual é que é o período com que estamos a comparar, quais é que são as datas da semana passada com que estamos a comparar. De seguida tu vais ver uma secção que diz vista geral e aí podes ver as contas alcançadas e as interações com o conteúdo. De seguida vem a secção do público, mas antes de lá chegarmos vamos ver a parte da vista geral. Ao clicarmos em contas alcançadas vais ver então toda a informação relacionada com o número de pessoas que conseguiste alcançar com os teus conteúdos. Se tiveres alguma dúvida sobre o que significa algum parâmetro, podes sempre clicar no i, que é o ícone de informação que está no canto superior direito do teu ecrã. É importante que tenhas em conta que estes indicadores são sempre umas estimativas e que muitas das vezes pode haver algumas diferenças para os valores reais. O primeiro gráfico a que temos acesso quando abrimos a parte das contas alcançadas é o gráfico por dia da semana e aí tu consegues ver quais é que são os dias em que tu conseguiste chegar a mais pessoas. Normalmente os resultados que aqui aparecem estão relacionados com os dias em que tu publicas. É lógico que se publicares num dia, provavelmente vais alcançar mais pessoas do que num dia em que não publiques qualquer tipo de conteúdo. Vamos analisar aqui o meu exemplo. Eu tenho aqui que segunda-feira tenho 1698, à terça 2344. Portanto, provavelmente terça-feira foi um dos dias em que eu publiquei ou estive mais ativa no Instagram, de forma a chegar também a mais pessoas. De seguida vamos ter o parâmetro das impressões e aqui tu consegues ver não só o número de vezes que o teu conteúdo foi repetido, como também a percentagem de aumento de interação desde a semana passada. E este dado é super importante, porque se estiver negativo é um sinal de que tu tens que estar a promover mais interação do teu conteúdo. Não só a partilhar, como também a interagir com outros tipos de seguidores. Depois disto temos outra informação super importante, principalmente para quem tem negócios, a atividade da conta. Os dados da visita ao perfil são extremamente importantes porque tu consegues ter uma noção se estão a chegar pessoas novas ao teu perfil para conseguir conhecer o teu conteúdo e o teu trabalho no Instagram. De seguida temos o Token Insights e este dado é super importante para quem tem um negócio, porque significa que as pessoas estão a clicar mais ou menos no link que tu tens na tua bio. E link esse que pode ir dar a um produto, a um curso que queiras vender ou até mesmo ao teu blog ou ao teu site. E por fim temos o toque no botão de e-mail, que é importante principalmente quando as pessoas querem contactar-te para marcar um serviço ou então até uma marca para contatar-te para uma parceria. Passando a esta parte mais geral, vamos então às estatísticas relacionadas com as publicações. Se clicares em publicações principais vais ter acesso a todas
todas as tuas publicações que fizeste nos últimos tempos e conseguir organizá-las de acordo com certos parâmetros. E é aqui que o segredo está. Normalmente, a maneira como eu consigo avaliar as minhas publicações é indo à opção de conteúdo qualquer, eu quero neste caso todo o tipo de conteúdo que eu publiquei no feed. Depois, em vez de alcance, eu vou analisar por dados e tu tens várias opções. Podes analisar as publicações que foram mais guardadas, aquelas que foram clicadas no botão de produto se tu tiveres uma loja com produtos disponíveis no Instagram, aquelas que tiveram mais comentários, mais gostos, mais impressões, aquelas que provocaram mais seguidores, e já vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas neste momento vou focar-me naquilo que eu vejo sempre, que é a interação com a publicação. Como é que eu posso saber qual é que é o tipo de conteúdo que os meus seguidores mais gostam e com o qual eles mais interagem? Normalmente eu vou sempre a esta opção de interações com a publicação. E depois, em vez de fazermos no ano passado, que é um período de tempo enorme e de certeza que o teu conteúdo já mudou imenso desde o ano passado, eu escolho sempre a opção de 3 meses. Então, quando nós estamos aqui na aba dos 3 meses, podemos ver que, neste caso, as publicações que eu tive com mais interação de seguidores e não seguidores foram efetivamente publicações que eu patrocinei. No entanto, como eu costumo patrocinar vários tipos de publicação, consigo ter aqui mais ou menos uma noção do que é que as pessoas mais gostam. Analisando os meus resultados, eu consigo ver que 3 das publicações que têm mais interação foram citações. E isto significa que é um tipo de conteúdo que tem uma performance muito boa no meu perfil. À parte disso, tenho também alguns gráficos e explicações acerca do algoritmo e acerca do Instagram, o que não é grande novidade, tendo em conta que esse é o meu trabalho aqui no Instagram e também no YouTube. Além disso, um conteúdo que recebe sempre muita interação é aquele em que tu estás presente. Por outro lado, se eu quiser ir analisar os posts mais guardados, eu consigo ver que são posts aliados a conteúdo de valor. Se não sabes o que é conteúdo de valor, eu vou deixar aqui em cima o vídeo em que eu falei tudo sobre os tipos de conteúdo que existem no Instagram para consultares depois. Os posts com mais opção de guardados foram os posts em que eu dei dicas sobre como melhorar o teu Instagram, dicas sobre como funciona o algoritmo, dicas inclusive para quem tem medo de aparecer nos stories, e é tudo conteúdo muito prático e que as pessoas podem ver várias vezes e consultar cada vez que for necessário relembrar-se de alguma informação. O que significa que está tudo certo, porque é exatamente esse o objetivo do conteúdo de valor. Se estás a gostar do vídeo até aqui, não te esqueças de dar like e subscrever no canal para ter acesso a todos os vídeos de dicas que eu dou acerca de Instagram e como podes ter o teu negócio online de beleza. Se voltarmos aqui atrás, de seguida, temos também as histórias principais. Não vou estar a perder muito tempo com isto, mas podem também fazer exatamente o mesmo raciocínio que utilizámos para o conteúdo do feed, para as stories, e ver qual é que é o tipo de conteúdo que os vossos seguidores mais gostam nesta secção do Instagram. Vamos agora voltar novamente à página inicial das estatísticas e vamos analisar com detalhe os dados relacionados com a interação de conteúdos. Então, nesta secção eu consigo ter uma noção que os meus conteúdos tiveram mais 77,8% de interação do que na semana passada. E porquê que será que isto aconteceu? Porquê que este número está assim? É isto que vocês devem pensar de uma forma crítica cada vez que estão a analisar as vossas estatísticas. Quais é que foram as medidas que implementaram na semana passada que tiveram este resultado que é benéfico para vocês, ou então que não correu tão bem, e porquê? Neste caso eu sei que na semana passada eu própria interagi mais com outras pessoas. É normal que essas pessoas tenham também visitado o meu perfil de volta e que acabem por interagir com o conteúdo que eu publiquei nessa semana através de gostos, comentários e itens guardados. Conseguem também ver os dados relacionados com a IGTV e com as stories. Por fim, e não menos importante, vamos analisar então as estatísticas relacionadas com o teu público, a tua audiência. Logo na página inicial tens acesso ao total de seguidores que tu tens neste momento e também uma taxa que te diz se perdeste ou ganhaste seguidores na última semana. Clicando na opção de ver tudo, vamos ver então toda esta informação ao detalhe. Tu consegues analisar a nível de crescimento a tua taxa e também a nível de seguidores em específico. Consegues também ver qual é que foi o número de pessoas que te deixaram de seguir. E como nós já tínhamos falado, isto não é um problema, significa apenas que as pessoas não estão alinhadas com o teu conteúdo neste momento ou estavam a fazer algo como follow and follow e que não estão verdadeiramente focadas e preocupadas em aprender contigo ou querer saber dos teus produtos. Portanto, para de preocupar com a perda de seguidores e foca-te sim na parte de crescimento e naquilo que está a correr bem. Tens novamente um gráfico aqui que consegues ir clicando aos poucos nele para veres em detalhe cada dia. Podes ver por dia da semana, por exemplo, e também muda aqui na parte superior a estatística
unitária, e depois tens também a parte de localização. E nesta parte tu podes saber de onde são os teus seguidores a nível de cidades dentro do nosso país ou então a nível internacional também. No meu caso, eu tenho mais pessoas de Lisboa, Porto e Coimbra. De seguida, se formos ver a países, tenho 84% de seguidores portugueses e tenho 10% do Brasil, que é o segundo país que me segue. De seguida tens a opção de faixa etária, que também é muito importante a nível de definir se está alinhada com aquilo que é a tua ideia do teu cliente ideal. No meu caso, a minha faixa etária prevalente é entre 25 a 34 anos, com 46,8%, seguida dos 18 aos 24. Portanto, está dentro da minha cliente ideal. E a maioria das pessoas que me segue são mulheres, tendo mesmo uma esmagadora maioria de mulheres de 95,5% a seguir-me neste momento. E agora sim, no final de tudo isto, tens uma das coisas que mais preocupa a maioria das pessoas, que é a melhor altura do dia para publicar ou a altura do dia em que os teus seguidores estão mais ativos. E aqui é preciso termos um bocadinho de cuidado quando analisamos esta estatística, porque a verdade é que estas horas que são aqui disponibilizadas não são no nosso fuso horário, mas sim no fuso horário do Pacífico. Terás de fazer então uma transformação de horas para o nosso fuso horário e também ter sempre em conta que isto não se tratam de horas unitárias, mas sim um intervalo de tempo que está à volta daquele horário. Mais uma vez, clicando no gráfico, consegues ter acesso detalhado aos números e consegues então saber quais é que são os dias e as horas mais vistas na tua conta de Instagram. E agora deves estar a pensar, mas Sara, já me explicaste tudo isto e já percebo um bocadinho melhor as estatísticas, mas continuo sem perceber como é que isto pode influenciar o conteúdo que eu vou produzir ou como é que eu consigo prever o comportamento dos meus seguidores com base naquilo que acabei de ler, que são números. Mas a verdade é que sim, isto vai depender muito desta informação que acabaste de ler, porque a partir deste conteúdo tu consegues ter logo noção do conteúdo que os seguidores mais querem ver e podes analisar esse facto e ver então o que é que tu para a próxima semana vais produzir. Vais publicar então conteúdo que está mais semelhante ao conteúdo que se encontra no topo das tuas estatísticas e que as pessoas mais gostam de ver. Consegues também tirar informações acerca das pessoas que te seguem. A partir de toda esta informação que está nas tuas estatísticas, podes estudar mês a mês ou semana a semana o teu conteúdo, de forma a que quando vais publicar ou quando vais planear o teu conteúdo para o próximo mês, consigas obedecer a critérios que já sabes que vão resultar e que vão funcionar bem no teu perfil. Para isso, começa por estudar o top dos teus posts que tiveram mais interação dos teus seguidores e analisa os seguintes pontos. Começa por analisar qual é que foi o tipo de post que ficou em primeiro lugar e de seguida, clicando nele, verifica também qual é que foi a descrição que tu usaste. Aqui podes ir à secção de ver também as hashtags usadas e qual é que foi a estatística específica desse post. As estatísticas específicas de cada post dão-te mais informação ainda sobre aquilo que tu fizeste ou aquilo que resultou efetivamente. Para isso, só tens de clicar na opção Ver Estatísticas, que se encontra debaixo de cada post, e puxar para cima a tela. Nesta secção tu vais ver um dado super importante, que é o número de visitas ao perfil que tiveste por causa deste post. Isto significa que as pessoas gostaram tanto que acabaram por clicar e ir ver ao teu perfil se existe mais conteúdo ou quem é que tu és. De seguida tens também os posts guardados. Vai significar que estas pessoas tiveram tanto interesse neste post que o guardaram para ver mais tarde ou para consultar se necessitarem no futuro. Depois tens algumas informações, como é o caso dos seguidores novos, que são as pessoas que tu ganhaste, que começaram a seguir-te porque viram aquele post e gostaram muito dele e interagiram com ele. Depois tens também os alcances e as impressões, como já tínhamos falado, e também o número de pessoas, o número de impressões que vieram da tua página inicial, que é o feed, ou seja, pessoas que estavam a ver o seu feed e que encontraram a tua publicação porque te seguiam ou seguiam alguma hashtag que estivesse relacionada com o teu conteúdo. De seguida temos a origem no feed explorar, significa que tu e o teu post estavam no feed de pesquisa e alguém descobriu o post através dele. E por fim tens também a origem do perfil, que significa que as pessoas estavam no teu perfil quando interagiram de alguma forma com esta publicação. Vendo esta informação e analisando todos estes detalhes, consegues ter uma noção se as pessoas se alinharam mais com a descrição, se foi o tipo de formato de post que tu publicaste ou se foi simplesmente o facto do teu post
post ter ido parar ou à aba do explorar, que acabou por trazer mais pessoas ao teu perfil. Por outro lado, consegues também ter acesso às informações que te dizem que os teus seguidores não gostaram assim tanto de um tipo de conteúdo. Voltando novamente à parte da interação com publicação, tu consegues ir mesmo ao final da tua lista e ver o tipo de conteúdo que as pessoas não gostaram assim tanto. Pronto, espero que tenhas gostado deste vídeo e tenhas feito um bocadinho de luz na tua cabeça acerca de estatísticas, e pensa sempre neste fator quando estiveres a planear e a configurar todo o teu conteúdo que vais publicar no próximo mês. Além disto, tenta fazer um estudo detalhado e não deixes ficar as estatísticas para trás. É mesmo um fator muito importante, e se conseguires fazer um tracking delas ao longo dos tempos, consegues também avaliar a tua performance e a do teu conteúdo e ver a tua evolução no Instagram. E antes de te ires embora, eu queria só que me deixasses um comentário em que me dissesses qual é que era a parte das estatísticas que tu não percebias mesmo e que ficaste a conhecer com este vídeo. Obrigada por teres assistido e vemo-nos na próxima quinta-feira.